Bom dia, Brasil. À frente das tropas, soldados escoceses com seus saiotes coloridos e barrotes de plumas fazem soar as gaitas de fole. E tornam uma velha canção das terras altas no símbolo da resistência, da luta e da bravura. Um hino para o mundo. Nova York, 11 de outubro de 2001. As mesmas gaitas de fole e a mesma Amazing Grass junto ao solo, onde jazem mais de 6.000 pessoas que estavam no World Trade Center há exatamente um mês. O mundo lembrou os mortos do maior atentado da história americana. No Leitura Dinâmica de hoje, você vai ver as imagens do show que Eric Clapton faz agora em São Paulo, logo depois da Gabi. O Jornal da TV termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da TV. Oferecimento Banco. Desvendar esse mistério para todo mundo que está em casa. E para falar de clonagem, eu vou chamar aqui um médico que é, assim, eu sou fã dele. Um dos melhores, aliás, se não é o melhor, né? Dr. Roger Abdelmaci. E também... Vamos lá, Dr. Roger. Tudo bem? Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, tá? Vamos chegar um pouquinho mais pra frente. Dr. Roger é meu amigo, fora isso, toda vez que eu preciso, ele me dá uma força. Muito obrigada, como sempre. É um grande prazer estar no seu programa, Eduardo. Obrigado. E hoje a gente vai falar de clonagem, né? É bom que você veio para dar uma ajuda pro pessoal de casa que nunca sabe muito bem o que é isso, né? Explicar um pouco o que é e desvendar facilmente, um pouco. né? É legal. Bom, e agora os nossos próximos convidados são, a gente vai chamar a Lilian, a Marlise e a Renata, as trigêmeas da Playboy. Bem-vindas! E a mãe delas também, tudo bem? Tudo bem? Bem? Boa noite. Muita gente. Nossa, mas a mãe é uma gata também. Vamos chegar todo mundo aqui, fica aqui do meu ladinho. Fica aqui, Dr. Roger, aqui do meu ladinho assim. Pode ficar assim, pertinho de mim, pode ficar todo mundo pertinho, senão não cabe. E a gente vai chamar também o Cacá Rossetti. Olá, Cacá! Bem-vindo! Alô? Que óculos é esse? Tá incognito? É mais ou menos. Incognito hoje. Ninguém te reconhece assim. Não, justamente eu coloco para ser reconhecido. É. Obrigada, merecia. Você conhece o Dr. Roger, Cacá? Eu conheci agora no camarim. Dr. Roger, Aliás, Cacá. ele me cumprimentou, quase quebrou minha mão, ele cumprimenta Ele forte. mas é uma pessoa de poder assim, né? Uma coisa... Exatamente. Bom, vamos chamar também o padre Jader Pereira. Uma cara de sério ele, né? Tudo bem, padre? Tudo bem? Prazer. Pode ficar aqui do lado do Dr. Roger, por favor? Bom, o papo é clonagem, né? Então, Dr. Roger, talvez a gente... Pode chegar mais pertinho, senão você fica fora da... Um pouquinho mais. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Isso, obrigada, Dr. Roger. Tá bom. Dr. Roger, explica um pouquinho assim, fácil, o que é uma clonagem pro pessoal que está em casa? Clonagem consiste em tirar uma célula, uma partezinha do corpo, qualquer parte do corpo de uma pessoa, que é uma célula, e tirar o núcleo de dentro dessa célula, como se fosse um ovo, tiraria a gema, só que de uma célula mais completa, que de toda a parte do nosso organismo nós somos assim, menos do óvulo e do espermatozoide. Então pegaria essa parte, colocaria dentro de um óvulo vazio, sem núcleo, sem gema,
E aí provocaria-se a divisão desse núcleo em duas partes e começaria a divisão do embrião, e aí se teria um embrião formado de uma pessoa sem precisar do espermatozoide. Então, nessas condições se formou um clone. Isto chama-se clone, é a reprodução idêntica daquela pessoa que foi tirada esse núcleo. Então, essa é uma possibilidade que já existe a nível animal e começa-se a ter ainda os resultados de eficiência e de qualidade dessa técnica. Tá, então, por exemplo, se tirar um pedacinho da Gimenez, faz uma igualzinha? Por exemplo, se eu tirar uma célula de você, eu posso reproduzir você... Uma Gimenezinha, pequenininha, igualzinha. Exatamente igual. Mas com os mesmos defeitos também, as mesmas doenças genéticas, as mesmas... Deverá ser com muita precisão igual, mas também não será absolutamente idêntica a pessoa ou o ser que seria clonado, porque tem também a parte do citoplasma daquela célula vazia que vai ter uma certa influência do DNA. Além disto, teria também uma situação da forma como vai ser criada essa nova criatura, seja animal ou seja criação, humano, então teria um comportamento diferente do meio que foi criado. Agora, tudo bem as gêmeas, tudo bem, eu não vou tentar nem lembrar o nome de cada uma porque é uma confusão. São lindas elas. Obrigada. Você também, parabéns. E a mãe também tão bonito quanto. Agora, é totalmente diferente de gêmeo, né? Porque gêmeo cada uma no caso dessas meninas, elas foram criadas por essa mãe, geradas e criadas, naturalmente, naturalmente, não houve remédio, não houve nada. É só de família, mas 3 de uma vez? Que maravilha. Não, 3 foi a primeira, né? E depois? Teve mais gêmeos? Não, um só. Não, eu digo na minha Se família. você verificar que são gêmeas, elas são muito parecidas, mas não são absolutamente idênticas. Não. Então, isso é uma maneira, se elas fossem univitelínicas, talvez fosse, vocês são univitelínicas? Então você veja que apesar de serem de um óvulo só, formou-se, de um embrião só, formaram-se 3. E mesmo assim elas são muito parecidas, mas não são idênticas. Então é um espermatozoide? No caso dessas trigêmeas, foi de um espermatozoide com um óvulo e virou 3. Que formou um embrião que se dividiu em 3 e teve univitelínica essas meninas. Quais são as chances disso acontecer? Isso é raríssimo, isso é menos de 0,5% dentro da desenvoltura natural da criação. Né? Isso é uma tendência genética de se repetir outras vezes. Talvez elas tenham. Elas têm, e com certeza na família devem ter outros gêmeos na família. A minha mãe teve 2 vezes gêmeos. Olha que Eu sou irmã de gêmeos. Como é que é ter uma irmã gêmea? Não, eu sou irmã de gêmeos. Tá. Vocês, então como é que serem 3? É muito bom? Ou é muito ruim? Não, eu acho que pra nós é normal, né? É bom. Só que o que incomoda às vezes é essa história de ficar sempre parecida, do cabelo, a gente sempre quer estar diferente. Incomoda e a mãe não botava roupa igual nas 3? Botava. Maldade, né? Maldade isso, né? Bom, Cacá, o que você acha da clonagem? Você acha que é válido? Eu acho que sim, eu acho que já é um processo inexorável, quer dizer, é uma coisa que já existe. A Dolly, aquela ovelha, já foi clonada, então efetivamente já existem... não disse que ela estava morrendo? Mas enfim, existem já condições científicas de fazer a clonagem humana. Você clonaria, Cacá? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que seria até um benefício para a humanidade. Um cara bonito como eu, simpático, inteligente e modesto. Imagina 2 ou 3 ou 4 ou 5. Então, quer dizer, eu sou favorável, mas de repente se você pegar, por exemplo, um Bin Laden, daí, obviamente, eu seria contra a clonagem do Bin Laden. Não rola. Mas aí isso que pode acontecer, se cair na mão. Isso é uma boa pergunta. E não poderia, de repente, cair na mão do inimigo? Não, teoricamente sim, mas se você pegar, por exemplo, grandes gênios, se você pegar um Einstein, um Cacá Rossetti, pessoas que fazem um bem enorme para a humanidade, daí seria bacana. Mas se você pegar um Hitler, um Bin Laden, sei lá, um Jader Barbalho. Imagina clonar o Jader Barbalho, por exemplo. Seria o fim da picada. Não é? Não, pois é. Agora, por que não poderia acontecer isso? Cair em mãos erradas e fazer um exército de Bin Laden? Não, porque eu não teria formação emocional, psicológica, de caráter igual. Quer dizer, a maldade não vem fisicamente, ou muito parecido identicamente,
mas as características de formação seriam outras. Quer dizer, a maldade não vem no gene, a maldade é uma coisa de criação, é isso? Que se adquire durante a sua estrutura de vida. Quer dizer, criança vai aprendendo no... O Kaká foi muito enfático em dizer que clonaria e que é a favor de clonagem, e realmente a tendência é a clonagem chegar a nível humano. Os ingleses, por exemplo, já aprovaram a clonagem humana para desenvolver situações de órgãos que venham ajudar algumas doenças que apareçam no ser humano e que não tenham condições de serem, por exemplo, salvas as criaturas. Então, poderiam se criar a clonagem de substâncias que atuariam como o rim, como o fígado, Mas etc. clonava a pessoa inteira? Quer dizer, não, clona a célula, o embrião, até um determinado momento. Agora, por exemplo, Luciana, veja só, na clonagem humana, efetivamente não existe, nem animal, uma efetiva condição de eficiência. Onde vai crescer, né? Por exemplo, nós não temos uma qualidade de certeza de que vai acontecer. E ainda mais, o que vem desse animal, seja humano, claro, ou seja animal mesmo, como é a Dolly, que está envelhecendo mais rapidamente. Né? Esse é o problema. Padre, você é a favor da clonagem? Padre, dá licença um minutinho. Está passando na tela exatamente uma técnica que era a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Agora, esse é o aparelho que se faz a técnica de formação do embrião. E por esse tipo de agulha que vocês estão vendo, pegando o espermatozoide e injetando dentro do óvulo, também se faz a clonagem. Esse tipo de, digamos, agulha de sistema acaba dando condições de se fazer a clonagem. Ali é o espermatozoide, ali é o óvulo grande que está sendo injetado no espermatozoide. Né? Ali é uma fecundação em laboratório. Que legal. Muito. Muito legal. Agora, padre... Pois não. E o senhor é a favor da clonagem? O senhor se clonaria? Não, não. Por quê? Não, por que não? Não gosta? Somos contra a clonagem. Por quê? A duplicação do homem, do animal, nós somos contra. Porque se assim fosse, queria dizer que não existiria Deus, talvez? Porque a gente acredita que isso é de Deus, né? Isso aí é uma matéria divina. Isso quer dizer, se um ser humano conseguisse fazer outro assim, dessa forma, o que isso implicaria em uma... Bom, poderia clonar o corpo, mas não se clona o espírito, não se clona o caráter, né, da pessoa. Mas e o espírito viria de onde, então? Pois é. Ela teria, claro, mas seria diferente da sua cópia, né? Não seria Quer dizer, totalmente... A igreja condena? Sim, somos contra a clonagem. Totalmente? Totalmente. E se for num fato de tentar ajudar agora, uma pessoa sim, que esteja doente? eu estou dizendo da duplicação humana. Agora... a manipulação do DNA para salvar vidas, pessoas com câncer, pessoas com problemas de rins. Nesse ponto, particularmente, sou a favor. Tá bom, entendi. A isso. Agora, doutor Roger, a minha pergunta é a seguinte. Se você falou que a gente podia clonar ou tentar duplicar uma pessoa que esteja doente, você pegaria uma célula e faria essa clonagem para melhorar a situação da vida dela ou... Agora, me diz uma coisa, se você tem um problema de degeneração do rim, como é que você vai pegar uma célula minha e fazer uma clonagem? Já que estou bichada, eu vou continuar bichada, não vou? Não, não é bem assim. Você pode fazer um clone de uma pessoa e vai desenvolver, sem problema imunológico, uma substância de função, aquelas células tronco iriam ser carreadas, desenvolvidas para formar uma estrutura característica do rim e que teria uma ação funcional do rim em você. Seria uma nova situação, mesmo você tendo um rim, como você disse, bichado. Mas se já está bichado, não tem já bichado, não? Não, porque você renova a situação de formação do material para que você possa funcionar aquele rim sem um problema imunológico que, às vezes, uma doação de rim não está apropriada, não existe um rim naquele momento para ser colocado para você, né? Numa doação. Agora, por que é uma ovelha? Porque clonar uma ovelha e ela é igualzinha, perfeita, só que ela está ficando velha rápido, quer dizer, já é um problema, a gente vai envelhecendo ainda mais assim tão rápido, né? Isso é uma parte do cromossomo que ele vai diminuindo, chama talômero, e este é o grande problema da clonagem ainda, da eficiência efetiva. Então ele diminui ao tempo da nossa existência. Quando você faz um clone de uma pessoa de 50 e tantos anos, como eu, por exemplo, tantos e tantos, você vai ter uma situação desses talômeros também diminuídas. Por isso, a discussão
a discussão sobre a possibilidade de se criar pessoas que iriam envelhecer mais rapidamente. Esse é um aspecto de preocupação. O mundo todo discute a eficiência, como eu lhe disse, da clonagem e depois discutir a possibilidade dela ser efetivamente aplicada. Está ainda numa coisa muito inicial, né? Quer dizer, o próprio código genético, o projeto Genoma, acabou de ser decifrado recentemente, né? Exatamente. De meses. Então, quer dizer, é uma coisa totalmente incipiente. Eu só queria fazer uma observação em relação ao que o padre colocou. Eu, evidentemente, respeito a posição dele, respeito a posição da igreja, mas, historicamente, a gente percebe que a igreja, em relação à ciência, tem dado muita bola fora. Um caso histórico, Galileu Galilei, que dizia... o Galileu Galilei, agora, só 400 e tantos anos depois, que a igreja reconheceu que Galileu tinha razão. A igreja condenou Galileu na época. Enfim, uma série de outras coisas. A igreja, por exemplo, é contra o uso de preservativos, o uso da camisinha. Hoje, pelo amor de Deus, hoje que nós temos, pois é, hoje que nós temos uma doença mortal. Várias. Pois é, mas no caso específico da AIDS, uma doença sexualmente transmissível, que não tem cura, uma doença fatal, e que a camisinha efetivamente é a única prevenção que temos à mão, quer dizer, eu acho ruim, por exemplo, a igreja se meter nessa história e não permitir que as pessoas usem camisinha, ou não recomendar que as pessoas usem camisinha. Então, eu acho que a igreja, ela deve cuidar das questões espirituais, das questões de Deus, das questões do espírito, não das questões científicas, porque historicamente cometeu uma série de erros que depois, muitos séculos depois, teve que reconsiderar. O que você diz, padre? Eu concordo com ele, porque eu não dei a minha opinião aqui baseada na opinião da igreja, dei a minha opinião, claro, né? Mas se você procurar dentro da própria igreja, você vai ver que existem muitos padres cristãos que têm pensamentos diferentes, claro, dentro da própria igreja, né? Necessariamente eu sou um padre, mas não preciso pensar totalmente como a igreja pensa, né? Mas eu acho que realmente a igreja, o certo é cuidar mesmo do espírito, certo, né? Claro. O médico do corpo, o padre do espírito. E a camisinha? Olha, no mundo que estamos vivendo é difícil falar ser contra ou ser a favor. Difícil, né? Eu acho que as pessoas devem pensar bem no que vai fazer. Eu vou dizer, por favor, usem camisinhas, porque não é só AIDS, não, tem hepatite que mata também. Galera, tá cheio de doença. Camisinha, bota a camisinha, se não quiser não rola, não é, doutor? É verdade. O negócio não rola, sem camisinha não dá, né? É um perigo muito grande, tá principalmente nos dias de hoje, para essa moçada toda que está aqui, por essa situação da AIDS que está presente, e é um perigo crescente que nós estamos tendo dentro da sociedade. É verdade. Eu queria dizer só uma coisa também, que é o seguinte... Você usa camisinha, Cacá? Sempre, em todas as relações, Vocês sempre. usam camisinha? Sempre. Com certeza. A mulher bonita usa camisinha, tá vendo? Sempre. Não, vai que tem mais 3, 4, não dá não. Né? Agora, eu tenho uma notícia bomba que eu quero dar aqui no seu programa. Uma notícia bomba, atenção, câmera em mim. Na verdade, eu não sou o Cacá Rossetti, eu sou o clone, eu sou o Akaki Tessor. Akaki Tessor, é Cacá Rossetti escrito ao contrário. Na verdade, o Cacá foi clonado, ele está no hospital, num estado semi-vegetativo, e eu, o clone, vem aqui! Para agarrar esta plateia! Cacá, chega porque... Me segura! Aqui, com todo mundo com medo de atentado, já agarra, te joga no chão e 10 segundos, viu? Calma, Cacá, calma, dá água pra ele. Eu sei que você tá... Acalmou? Acalmou? Que loucura. O que aconteceu? Onde estou? A gente tem um paciente seu pelo telefone. Qual seria o caso que ele podia ajudar? Bem, o grande problema é o seguinte. A clonagem humana, ela tem uma discussão clara e absoluta de quando indicá-la, se um dia ela puder ser indicada a nível humano, a nível de tratamento, a nível de resolução de reprodução. Uma das razões que é colocada é quando, por exemplo, se perde uma criatura e quer-se ter uma volta, não daquela, mas uma recomposição. Sim. Então existem, por exemplo, casais que perdem o seu único filho e a mulher já numa idade mais adiantada de idade, aonde os óvulos já têm má produção ou não se produz mais.
Então e este casal não gostaria de usar, no momento da tecnologia, o óvulo doado, porque nós estamos dentro da clínica, aqui no Brasil, a nossa clínica, junto com o Dr. Peter Nagy, nós estamos fazendo quase que uma tecnologia que se cria um óvulo para mulher que não tem mais ovário. Mas isso a nível de pesquisa gente que não ainda. Quer, né? Não, de gente que não tem mais ovário. Então... E poderia se fazer, então, um filho para aquela pessoa com um óvulo criado em laboratório. Porém, Luciana, hoje isso ainda não existe e o clone poderia ser uma solução. Desta forma, o casal que perde um filho e gostaria de ter um novo filho, nos procura frequentemente. E eu procuro sempre também perguntar o que eles pensam de uma clonagem daquele filho, se ainda pudesse ser feita a clonagem naquele momento e o filho ainda numa UTI. A maioria responde que faria um clone e sabendo que não seria mais igual àquele que foi. Mais parecido, bem, mas quase. Seria um novo filho, reconstituiria a família. Então, e aí tem um caso de um casal esse João, que vai falar... Qual é o caso do João? Vamos perguntar para ele. Boa noite, João Chaib, é isso? João Chaib. João Chaib, boa noite. Boa noite, Luciano Gimenez. Tudo bem? Tudo bem. Não está tudo bem, porque nós estamos atravessando uma fase que jamais diria que estaria bem, né? O que está acontecendo? Não, é que como disse o Dr. Roger, quem perde o filho da forma que nós perdemos, a gente nunca... não se pode nem pensar em estar bem. É um golpe tão violento que a pessoa que sobrevive a esse fato, a gente passa a viver somente porque respira e mal dorme e mal come. Isso, na minha opinião, não quer dizer que seja uma vida. Claro. Era o seu único filho, João? Era o único filho por opção, não é um único filho porque nós não podemos ter outros filhos. Existem muitos casais no mundo, no Brasil, que optam por ter um filho só. E a gente não sabe que um dia, eu mesmo não sabia que isso poderia acontecer. Quer dizer, seria a última coisa do mundo que passaria pela minha cabeça. Então, João, você faria uma clonagem desse seu filho? Eu já respondi essa pergunta até centenas, aliás, algumas vezes, para outras revistas que me entrevistaram, e de prontidão, sem muito pensar, eu diria que faria até mais de uma vez. Isso até seria um absurdo, mas faria sim a clonagem, mesmo sabendo que, como já foi falado aí, que não se clona espírito, nem personalidade, nada disso. Mas o fato de ver, eu não digo o corpo todo, apenas os olhos dele, me desculpe a emoção das minhas palavras, apenas os olhos dele eu já ficaria satisfeito. Então, ainda bem que existem pessoas como o Dr. Rogers, que é um homem além do médico, é um homem humano. Nós temos sido tratados na clínica dele não como pacientes, nós somos tratados como filhos. Eu tenho a impressão, como ele mesmo me disse um dia, que ele sente o que eu estou sentindo. Então isso não é, hoje em dia não está muito normal na medicina. Os médicos estão trabalhando, na maioria das vezes, por problemas financeiros. Ô João, vocês não podem ter mais filhos? Não, nós estamos tentando por intermédio da clínica do Dr. Roger. Mas vamos conseguir, o Dr. Roger faz tudo. Não poder. Ele está torcendo bastante para isso. Então eu quero dar um recado às pessoas que, quando perguntarem se são a favor do clone ou contra, como eu já vi num programa, numa outra televisão, num outro canal, que fizeram uma pergunta ao plenário e 90% foi contra. Esses 90% nunca tiveram filhos. Mesmo o padre, com todo o respeito que está aí ao seu lado, ele não tem filhos, ele não sabe o que é perder um filho. Eu só digo que perder um filho não é para um ser humano. Essa é uma perda para um animal irracional. Então, quem tem sentimento... Olha, eu não sei nem como... Agora, eu queria te adiantar mais uma coisa. Se a clonagem vier, será para o bem de todos. Porque Deus não deixa a ciência progredir se as coisas forem para o mal. E o meu filho, além de chamar-se João também,
a cidade toda aqui dizia que era um xerox meu. Tá bom. Então Deus já me fez uma clonagem do meu próprio filho. Era minha cara, meu gênio e era minha vida. Então você vai conseguir outro. O Roger vai ajudar. Se Deus João, quiser. olha, boa sorte. Eu espero. Então, desculpa, o tempo é curtinho hoje, mas eu queria agradecer nessa hora de dor você ter se manifestado de falar com a gente. Você manda um beijo para sua esposa também. Muito obrigada, tá bom? Eu que te agradeço a oportunidade, porque a gente acaba desabafando um pouco. Obrigada, tá? Tá. Boa sorte. Paz do seu espírito, tá? Obrigado. Veja, complicado, né? Mesmo com toda essa emoção do João, eu acho que ainda a clonagem tem que passar por um controle muito sério. Por que os países estão segurando tanto? Está todo mundo contra? Não é isto. É a necessidade, Luciano, de nós termos efetivamente a eficiência da técnica, que ela não existe. Por exemplo, o Antinori na Itália... Quem é o Antinori? Severino Antinori é um italiano que recentemente, e nós o conhecemos, diz que vai clonar alguém. E pode? Isso é liberado Ele lá na tem a Itália? tecnologia, diz ter. A tecnologia existe, nós mesmos, para fazer este óvulo na mulher que não tem mais ovário, a tecnologia praticamente é a mesma. E, obviamente, nós estamos tentando a nível animal. E os resultados ainda são pobres. Então não pode arriscar, né? Pode se oferecer uma técnica à população, primeiro, que não tem eficiência. E segundo, que não tem controle de qualidade. Isso existindo a nível animal, nós temos que discutir eticamente quando indicar. Um caso como esse do João, eticamente nós discutiremos e se houver eficiência um dia, e se houver segurança de que a criança vai nascer normal, bem, né? Talvez poderemos discutir uma situação dessa. Mas não ainda nesse momento, não obstante eu entender que o Cacá muito bem colocou que ele é a favor. O padre colocou de uma forma gentil, porém eu quero dizer que a Igreja Católica, eu não sei se a sua é a Igreja Católica Romana, mas a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eu também participo, ela tem as suas posições, mas também tem as suas flexibilidades. E está também se flexibilizando. E é importante que saibamos uma coisa. Nós estamos aqui, eu sou um instrumento de Deus na busca da melhor solução do casal sem filho. E a ciência está aí para isso. Realmente a ciência tem que caminhar. E a ciência, caminhando, ela vai provocar a mudança, muitas vezes, da lei e da ética. Porque a ciência, ela vem, queira ou não queira, a ciência vem. Agora, a aplicabilidade dela, merece, né? Obviamente, a humanidade poderá se beneficiar dela. Eu acho que exatamente o que o doutor colocou, quer dizer, é uma coisa que está engatinhando, a gente está nos primórdios, a gente está um pouco na pré-história disso. Evidentemente, a gente vai ter que ter uma legislação adequada a isso, que a gente ainda não sabe muito bem, vai ter que haver uma depuração. Agora, Cacá, só uma coisa, primeiro eu queria perguntar para o padre, nesse caso do João, será que a igreja aceitaria? Você vê a dor que ele está passando, é uma coisa assim que é bem palpável, né? Como ele disse, né, a igreja hoje, ela está meio flexível a esse assunto, porque é um medo, né, do domínio dessa prática e extrapolar. Mas acho que com leis e com né, as pessoas fazendo as coisas certas, ética, quem sabe. Agora, doutor, a gente voltando àquele assunto, como é que a gente sabe que uma pessoa má não vai se clonar e fazer um exército de maldade? Porque a condição de estrutura social dessa criatura... Mas eles conseguem derrubar lá o... Mas é que o Bin Laden, ele foi criado dentro de uma situação, ele tem vários irmãos. Então, tem irmãos, inclusive, casados com uma brasileira. Que até, e que parece ser normal. Agora, este anormal, esse débil mental, ele deve ter um distúrbio que não genético, mas de formação, de caráter de formação. E isto, um clone não vai ser igual ao outro no caráter. Se pegasse um igualzinho a ele, botasse... Olha, eu tenho certeza que nós temos aqui 3 univitelínicas. Lindas, aliás. E eu tenho certeza que a característica de vida de cada uma não é absolutamente igual. Cada uma tem uma característica própria e umas determinações próprias. Isso é próprio. Somos bem diferentes. Somos. Nós temos gostos parecidos, roupa, alguma coisa assim, mas a personalidade é diferente. É isso que o Dr. Roger falou, todo mundo é diferente. Deixa eu ver o livro, Dr. Roger. Eu te trouxe o meu livro, que eu não sei... Eu quero outro.
Eu quero outro. Dá pra pegar um espermatozoide lá na sua clínica e fazer um outro? Isso, dia nós vamos conversar. Eu queria Você já tem outro. falado isso algumas vezes. Mas o meu vezes? cresceu tanto, não quer mais nem saber de mim. Criança cresce tão rápido, esquece a gente. Não, mas seu filho é muito bonito, você já está muito bem de filho, parabéns. Eu quero dar de mamar de novo pra ele, viu? Parabéns. Eu trouxe para você. Muito obrigada, olha que bonitinho. Já que você está querendo ter um outro filho, eu quero. Então tá aqui, você leia o livro Tudo ler. por um Bebê. Tudo por um bebê, qualquer coisa. Então tá bom. Eu queria agradecer a todo mundo, queria dizer que realmente foi um prazer estar aqui. Eu acho que o Super Pop tem que informar mesmo a galera. Dr. Roger, o senhor é um homem muito iluminado. Muito obrigado por falar comigo às 3 horas da manhã quando eu estou com dor de garganta. Muito obrigada, tá? Dá um beijo. Um abraço pra você, viu? Obrigada, tá? Vou lá pegar um bebê pra mim. Pode deixar. Padre, obrigada, tá? Muito obrigada pelo seu lado humano, apesar da igreja não apoiar, eu senti o seu lado humano. Obrigada, tá? Cacá, eu acho que você voltou. Muito obrigada pela sua presença, adorei. Eu que agradeço, mais uma olha, vez. E futuramente eu quero anunciar que vocês verão 3 centenas de cacás. Milhares, milhões de cacás. Obrigada, Cacá. Dominaremos o mundo! We'll conquer the world! Muito obrigada pra vocês, tá? Boa sorte. A senhora é uma mulher de muita sorte, queria ter tido 3 de uma vez. Parabéns. Eu agradeço. Dá um beijo. Você quer dar um recado? Eu queria dar um recado. Eu tô fazendo teatro, me formei em teatro e eu tô numa peça no Rio de Janeiro, Reis de Copa, que é toda terça e quarta, 9 horas, no Posto 6, em Copacabana. Compareçam. Obrigada, tá, gente? Prazer. Parabéns.